Sei que ouvimos coisas como: desafios são o café da manhã dos campeões. Ou, se isso não te matar, com certeza vai te deixar mais forte. Ou também, problemas, desafios e oposição não vêm para destruí-lo, mas para edificá-lo. Bem, em certo sentido, essas palavras são verdadeiras porque elas o motivam a permanecer de pé e ver o benefício invisível em todas as crises que acontecem com você. Porém, há um motivo por trás da oposição, que é derrubar você. Quando você enfrenta um inimigo na batalha, o objetivo dele não é torná-lo mais forte, ou mesmo fazer com que você saia vivo do campo de batalha. Ele tem um objetivo, que é derrotar você. O propósito de uma guerra entre uma nação e outra não é tornar a nação mais fraca. As duas nações continuarão batendo forte uma na outra, até que uma aceite a derrota e se renda. Quem vencer é chamado de nação mais forte e vitoriosa, e a nação derrotada deve esse respeito a ela. Esta regra também se aplica aos esportes. Você pode ir contra um adversário com o objetivo de ficar mais forte através do desafio, mas esse não é o objetivo do seu adversário. O objetivo dele é colocar você de joelhos, nocauteá-lo, derrotá-lo e vencer. Se você ganha força e experiência com essa crise, não depende tanto do seu oponente quanto depende de você. Mas, como eu disse anteriormente, essas palavras são verdadeiras quando entendemos como elas se aplicam a nós. Veja bem, na vida, cada desafio que você enfrenta grita assim: desista, desista, não tente mais, pare de tentar, você não é bom o suficiente, você não deveria estar aqui, vou te destruir. Se enfrentar até vencê-lo, só depende de você. Você desistirá ou continuará tentando? Quem dera fosse assim tão fácil. Eu entendo a sua situação. Eu sei como as coisas parecem difíceis ao seu redor agora. Eu entendo que muitos dias você só quer jogar a toalha e voltar para onde tudo começou. Eu sei que em muitas ocasiões você pensou em fazer as malas dos seus sonhos e simplesmente encerrar sua jornada. Talvez você esteja tendo contratempos ao dar vida a uma ideia. Talvez todo o esforço para provar sua competência sempre acabe explodindo na sua cara. Ou talvez ninguém esteja vendo os ilimitados potenciais em você ou em sua ideia. Qualquer que seja a categoria na qual você se enquadra, quero que saiba disso. Se você desistir, não faz sentido nenhum ter começado. Eu sei que você tentou tudo o que pôde e parece que nada está dando certo até agora. E se eu te apresentar algo que você não estava enxergando antes? Em primeiro lugar, você precisa entender que você enfrenta crises por causa do dom de Deus em sua vida agora. E Deus permite essas crises para um propósito maior. Esportistas profissionais não se surpreendem por estarem em uma competição. Eles entram nas competições justamente porque são esportistas. Da mesma forma, você está enfrentando uma oposição agora porque Deus colocou algo em sua vida. Um relacionamento, um negócio, uma ideia, uma habilidade, uma propriedade e assim por diante. Veja bem, a beleza que sua mente capta, as soluções que você sonha entregar ao mundo e a paz que você deseja ter um dia não foram colocadas ali por ninguém mais, mas foi o próprio Deus que as plantou em você. Os potenciais que você vê em si mesmo ou em suas ideias foram colocados lá para Deus cumprir uma parte de seu belo plano na terra. E Ele escolheu você para ser o guardião disso e trazê-los ao mundo. Eclesiastes capítulo 3, versículos 12 e 13. Sei que nada há de melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida arregalada, e também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Um dos significados que você pode entender verdadeiramente desta escritura é que Deus deu a cada um de nós o dom, ou seja, a capacidade de ver o bem no que fazemos, nossas habilidades, ideias, inovações e assim por diante, para obter prazer deles e persegui-los com paixão, até encontrarmos satisfação neles. Assim como o dom da natureza, faça chuva, faça sol,
temos a responsabilidade de explorá-lo, desfrutar de seus frutos e protegê-lo. Se escorregarmos e cairmos no processo, devemos nos levantar, sacudir a poeira e recomeçar. Agora, de volta para você. Eu mencionei todas essas coisas para poder dizer o seguinte: Deus tem um propósito bom ao permitir que tudo que você encontrou apareça em seu caminho. Posso não saber o porquê, mas Ele sabe. Não posso explicar sua situação para você, mas de uma coisa tenho certeza: se Deus permitiu, então já existe uma saída para você. Desistir e jogar tudo para o alto será apenas derrotar o próprio propósito da ação de Deus. A Bíblia diz, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13: Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá o livramento, de sorte que a possais suportar. Há um propósito nessa tempestade. Sim, a tempestade esmagou outras pessoas, e você tem medo que ela possa fazer o mesmo com você. Você chegou ao limite do seu juízo e parece que está prestes a quebrar. Ninguém parece entender você, nem família, nem cônjuge, nem amigos. Ninguém parece mostrar qualquer preocupação por você. Mesmo assim, quero que saiba que, às vezes, Deus permite coisas acontecerem em nossas vidas para um propósito divino. Às vezes, esse propósito pode ser para chamar a sua atenção sobre algo. Às vezes, o propósito pode ser trazê-lo de volta a Ele, quando você chegar ao beco sem saída. Às vezes, o propósito pode ser dar a você a experiência necessária para guiar outras pessoas nas mesmas crises. Pois veja bem, ninguém leva uma pessoa muito a sério quando ela não tem a experiência para sustentar sua afirmação. Às vezes também, Deus pode permitir algumas coisas em sua vida para te ajudar a aprender certas realidades da vida que você nunca soube que existiam antes. Assim, quando entender isso, você terá uma nova luz, uma abordagem melhor e um espírito mais forte diante dessas crises. Isso me leva ao meu segundo ponto. Sem a força de Deus, você não conseguirá vencer por si só. O apóstolo Paulo, certa vez, teve um desafio em sua vida, sobre o qual, como você sabe, ele orou e pediu a Deus que removesse aquilo. Mesmo assim, a situação não mudou. Sabemos que essa situação era dolorosa e desconfortável, porque Paulo a chamou de um mensageiro do diabo. Talvez você esteja lidando com o seu próprio mensageiro do diabo na vida agora. Um vício, um relacionamento tóxico, um chefe irritante, uma má influência para seu filho, um ciclo de fracasso e uma série de tentativas fracassadas de sucesso. Seja qual for o seu, você não está sozinho. O grande apóstolo do Novo Testamento tinha tantos feitos em seu nome, mas foi atormentado por algo que se recusava a sair, e parecia que Deus estava só olhando e não fazendo nada a respeito. Então, quando Deus falou, ele disse a Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9: Então ele me disse: A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Quando Deus falou, Paulo compreendeu a ideia, assim como vimos no primeiro ponto acima, que Deus tinha um propósito para as crises. Pode não ser conveniente, mas Deus tem um propósito, e você não encontrará forças ou as coisas que Deus está preparando para a sua vitória se primeiro você não enxergar que há algo de bom nessas crises. Veja, o Filho de Deus nunca está em desvantagem. Por quê? Porque ele é filho de Deus, que ama e confia nele. Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas incluem o bom, o mal e o feio colocados juntos. Ele diz que quando elas vierem, serão para o seu bem. Esse entendimento fez Paulo dizer: portanto,
eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas. Por que você deveria se gabar e comemorar problemas em sua vida? Porque você sabe que Deus está com você e Ele nunca falhará. Deus disse a ele: eu sei que você está pressionado por todos os lados, mas ouça, minha graça está disponível para você. Essa graça não funcionará enquanto você pensar que pode vencer por sua força e habilidade. Quando você pensa que tem tudo planejado e quando pensa que tem tudo sob controle e não precisa de mim. Em vez disso, minha força se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ou seja, quando você chega ao fim de si mesmo, tendo tentado tudo o que pôde. Sei que pode ser um pouco desafiador aceitar isso, pois muitas vezes não conseguimos entender por que Deus permite que passemos pelas coisas que passamos. Mas se você crê em Jesus e entregou sua vida a Deus com fé, isso significa que você também se submeteu a confiar no mover dele na sua vida, mesmo quando você parece não entender. Veja, os caminhos de Deus estão mais acima dos nossos, e não podemos compreendê-los com nossas mentes humanas. Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. É aqui que entra a fé. Entenda, assim como já vimos, Deus não permite que a situação venha para te destruir. A situação pode ter destruído outras pessoas, mas não você. A situação pode até agir como se quisesse te destruir, mas Deus jamais permitirá que ela acabe com a sua vida. Lembre de quando Satanás saiu para afligir Jó com a permissão de Deus. Deus lhe disse estritamente para não tocar na vida de Jó. Em um dos ensinamentos de Jesus, ele disse que Deus sabe o número de fios de cabelo da sua cabeça e nenhum cai sem o seu conhecimento. Se ele cuida perfeitamente das árvores e dos pássaros, imagine o quanto cuidará mais de você, seu próprio filho. Quando um pai joga seu filho para o alto, a criança ri porque sabe de uma coisa: meu pai vai me segurar. Deus quer que você tenha essa certeza sobre sua promessa. A Bíblia diz que é impossível para Deus mentir ou falhar. É impossível para Deus esquecer o seu próprio filho. Então, embora esteja pensando em desistir, considere isso uma mensagem de Deus para você. Considere isso como um lembrete de que você não está sozinho e que Ele nunca te deixará, assim como prometeu. Dê o controle para Deus e, assim como Paulo, pare de lutar com suas próprias forças. Pare de reclamar. Pare de pensar em desistir. Em vez disso, comece a extrair sua força de Deus. E como você faz isso? O salmista nos mostrou em Salmos capítulo 62, versículos 5 a 8. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Encontre descanso na integridade de Deus. Ele é Deus e nunca falhará com aqueles que confiam nele. Como aquela criança, solte-se e confie que o seu pai irá te segurar. Ele não vai deixar você bater no chão. Ele estará com você e o ajudará a passar por isso. Portanto, entenda que Deus tem um propósito maravilhoso para o seu desafio, e isso deve fazer com que você se anime e se inspire a continuar de pé. E em segundo lugar, a força de Deus está disponível para você usar e vencer. Você vai confiar no Senhor hoje? Levante-se e vá na sua força. Ele está com você.
Quando você deseja construir ou consertar algo, certifique-se de ter as ferramentas certas. Com o conhecimento adequado do processo e das ferramentas certas, qualquer um pode construir ou consertar qualquer coisa. No entanto, mesmo que você tenha o conhecimento, sem as ferramentas certas, você ficará prejudicado. Por quê? Porque o conhecimento de como consertá-lo, por maior que pareça, não é suficiente. Claro, você pode obter ferramentas alternativas para compensar as que não possui. Isso também é louvável, mas você sabe que não será a mesma coisa. Você não apenas provavelmente não obterá o mesmo resultado que obteria com as ferramentas certas, como sua criação ou reparo pode durar apenas um curto período de tempo. Você também sabe que Deus tem uma ferramenta para fazer as coisas acontecerem, seja no céu ou na terra. Essa ferramenta é a sua palavra. Conversando com o profeta Jeremias sobre a singularidade de sua palavra, Deus disse em Jeremias capítulo 23, versículos 28 e 29. O profeta que tem um sonho, conte-o como apenas sonho. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tenha palha com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Deus chama a sua palavra de fogo e martelo. Lembre-se de quando Deus estava lidando com uma terra que estava vazia, coberta de água, escuridão e fora de forma. O que ele fez? Ele ficou ocupado. Ele trabalhou pouco a pouco, momento a momento, desafio a desafio, até que, como diz a Bíblia, olhou para tudo e viu que estava muito bom. Deus não pegou um martelo, uma chave de fenda, uma fita métrica, como você e eu faríamos. Em vez disso, ele usou a sua palavra. Então, onde ele queria ter árvores, ele falava e as árvores apareciam. Onde ele queria ter terra, ele falava e as terras surgiam das águas. Onde ele queria todos os tipos de animais e pássaros, insetos e tudo mais, ele simplesmente falou suas palavras. Onde quer que suas palavras fossem, elas produziam resultados. Não se esqueça disso ao me ouvir hoje. Onde quer que a palavra de Deus vá e onde quer que tenha preeminência, ela muda as coisas. Ora, porque é a ferramenta de Deus. Ele não tem um depósito no céu com escavadeiras, martelos, pregos ou quaisquer outras ferramentas semelhantes. Porém, ele tem a sua palavra. E sua palavra é suficiente. Na verdade, o próprio Deus diz que honra sua palavra acima de seu nome, significando que sua palavra precede toda autoridade. Em outras palavras, seja o que for que seu nome represente e seja qual for o poder que ele produz, sua palavra vem antes. Ele está empenhado em viver de acordo com essa reputação, sempre colocando a sua palavra em primeiro lugar. Em Salmos capítulo 138, versículos 2, nos diz: Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por conta da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Deus revelou seu nome a você como o Deus que cura, e Ele não vai curá-lo com bisturis, cirurgias ou ferramentas naturais, mas com a sua palavra. Se Ele revela seu nome como libertador, auxiliador, curador, pastor, é a mesma coisa. Seu nome e a reputação de seu nome estão sujeitos ao efeito de sua palavra. Porque para ele ser chamado assim significa que ele tem o que é preciso para fazer o que aquele nome diz. E para Deus esse poder está em sua palavra. Em Salmos 107, versículos 19 e 20 diz: Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra, e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Neste momento, se você chamou Deus, o Salvador, como seu nome, você está certo em exaltá-lo assim. Porém, você deve se lembrar que é verdade, porque a sua palavra provou isso. Quando ele envia a sua palavra para salvá-lo, ele é capaz de se revelar verdadeiramente como o Deus que salva.
Você não pode separar a palavra de Deus, seu nome ou sua personalidade. Ele é um com seu nome e sua palavra. Uma das muitas características da palavra de Deus é que ela nunca falha. Não importa quanto tempo demore, seja uma geração ou outra, mas se cumprirá. Em Isaías capítulo 55, versículos 10 e 11 diz: Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Deixe isso encorajá-lo agora. Você está crendo e se apegando à palavra para que algo especial aconteça em sua vida? Não deixe de crer, porque a palavra de Deus é suficiente. Um dia um centurião romano disse a Jesus que não havia necessidade de ir à sua casa para orar por seu servo, porque ele não era digno de tê-lo em sua casa. Ele disse a Jesus que ele próprio era um homem que entendia o que significava autoridade, portanto, tudo o que Jesus precisava fazer era enviar uma palavra, e tudo ficaria bem como o servo. Ouça o que Jesus disse. Em Mateus capítulo 8, versículos de 10 a 13 diz: Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te, e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Embora a palavra de Deus seja uma força espiritual, assim como Deus, ela não se limita apenas ao reino espiritual. A palavra de Deus tem grande poder tanto no reino espiritual quanto no reino físico, e o Senhor nos deu a sua palavra através da Bíblia. A Bíblia não é apenas um livro que você lê porque quer aprender sobre Deus ou a história dos cristãos do passado. Não, é muito mais do que isso. A Bíblia é um livro de vida. É um livro cheio da própria vida, das palavras da própria boca de Deus. Da história até agora, nenhum livro sofreu ataques ou perseguições como a Bíblia. Não há livro que tenha sofrido tantas tentativas de ser reescrito, alterado ou eliminado como a Bíblia. E um dos muitos ataques de hoje é este, que é um livro cheio de erros, escrito por homens e que não deve ser levado a sério. E muita gente está caindo nessa. O Espírito Santo inspirou homens a escreverem a Bíblia. Sim, homens fracos e naturais escreveram, mas isso não muda o fato de que eles não o fizeram por sua própria vontade, mas inspirado por Deus. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 14 a 17 nos diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que, desde a infância, sabes as sagradas letras que podem tornar-se sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja feito e perfeitamente habilitado por toda boa obra. Desprezar a Bíblia é desprezar o próprio Deus, porque Ele é o autor da Bíblia. É o seu livro dado a nós. Deixe o mundo inteiro desprezá-lo, mas você não. Se o fizer, você nega a si mesmo o poder de mudar a sua vida para melhor. Dentro da Bíblia estão os instrumentos de Deus para quebrar seus maus hábitos, mudar atitudes negativas para positivas e quebrar julgos. Você sabia que a sabedoria nas páginas da Bíblia é para ajudá-lo a entender melhor a Deus e para crer em sua fé? O salmista escreveu estas palavras em Salmos, capítulo 119, versículos de 9 a 11. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei. Não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Você quer conhecer melhor a Deus? Comece a ler mais a sua Bíblia. Você quer crescer na fé?
comece a ler sua Bíblia com frequência. Talvez você não saiba disso, mas deixe-me mostrar que, sem o conhecimento correto da Palavra de Deus, você não terá o conhecimento da vontade de Deus. E quando você não conhece a vontade de Deus, você não será capaz de orar corretamente. Quando você não ora corretamente, não poderá obter suas respostas. Tiago, capítulo 4, versículos 2 e 3 diz: Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Quando você pede de acordo com a vontade de Deus para você, Ele é obrigado, por sua palavra, a responder. 1 João, capítulo 5, versículo 14 diz: E esta é a confiança que temos para com Ele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E como você conhece a vontade de Deus? Comece obtendo o conhecimento de sua palavra. A vontade de Deus nunca está separada de sua palavra. Sua vontade tem fundamento em sua palavra. Amado, eu creio que sua vida irá melhorar quando começar a ler mais a sua Bíblia. O mundo está cheio de tantas mentiras e inconsistências. Na verdade, já se sabe de tudo o que está acontecendo no mundo hoje, mas muitas pessoas acham que é normal. No entanto, aqueles que sabem disso são mais cautelosos em seu estilo de vida porque sabem que essas coisas são do diabo, não de Deus. Eles sabem pela Bíblia que essas coisas só levarão à destruição. Não considere a Bíblia um livro antigo que não é mais relevante. O simples fato de ler a Bíblia pode ter um grande efeito em sua vida. É por isso que o diabo não quer que você se interesse por isso em primeiro lugar. Mas não apenas leia. Tome a decisão de começar a estudá-la, meditar nela e aplicá-la em sua própria vida. Se você puder fazer isso, sua vida terá uma grande reviravolta para melhor. Não é verdade que Deus opera de maneiras muito misteriosas às vezes? Por exemplo, você ama Deus, mas às vezes as obras dele em sua vida não são tão claras quanto você realmente gostaria que fossem. A Bíblia diz no livro 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 7, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Andar pelo que vemos significa andar pelos seus 5 sentidos, que é a sua capacidade de ver, sentir o gosto, ouvir e cheirar. Naturalmente, somos uma raça movida pelos sentidos. Queremos ver para ter certeza. Estamos mais confiantes em algo quando sabemos que podemos manusear, ver, provar ou sentir. Mas com Deus é muito diferente. Deus pode ter algo grande reservado para você, e Ele pode lhe contar sobre isso, ou talvez até mesmo mostrar a você. Mas você não pode tocá-lo ou senti-lo na realidade. Para entrar nessa experiência, você vai precisar ir além dos seus sentidos para um reino mais profundo, um reino de fé. Não fé em coisas, mas fé em Deus, que é o dono de todas as coisas. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Também diz que os justos, crentes e santos viverão pela sua fé. A fé é uma motivação intencional para cooperar com Deus na situação que Ele nos apresentou. Nossa salvação não teria acontecido sem fé. Deus nos presenteou com a obra da redenção em Jesus, e a fé nos conduziu a ela. Tivemos que confiar em Deus para saber que o que estávamos crendo era verdade antes de podermos entrar na presença dEle. E mesmo enquanto estamos na presença dEle, nos mantemos firmes na fé, crendo que o que somos em Cristo é verdadeiro. Estou falando tudo isso para dizer o seguinte: na vida, à medida que você progride com Deus, terá de abrir mão de coisas para que Deus lhe dê algo melhor em sua vida. Eu acho que eu nunca conheci alguém que não precise de algo melhor na vida. Todos nós desejamos sinceramente que tudo o que fazemos seja o melhor. Desejamos ter um marido ou esposa feliz, filhos maravilhosos, um ótimo relacionamento, uma linda casa própria, um ótimo negócio ou contrato e várias outras coisas. Você pode estar grato e confortável com o que tem agora,
mas no fundo você sonha com algo melhor. Esse desejo não é exclusivo seu, também é o desejo de Deus para você. No livro 3 de João, capítulo 1, versículo 2, diz: Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Deus deseja que você tenha o melhor. Pense nisso agora. Compreender que Deus quer que você tenha coisas melhores porque você é filho dele é a chave para libertá-lo de certas amarras em sua vida. É a chave para ajudá-lo a se afastar do passado. Deus estava falando com os fariseus sobre sua natureza perversa e como, apesar disso, eles ainda são capazes de dar coisas boas para seus filhos. Sua maldade não os impede de dar a seus filhos o que eles precisam, quando precisam. Então, Jesus diz isso sobre Deus em Mateus capítulo 7, versículo 11. Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem? Pense nisso novamente. Deus quer que você tenha o melhor. Vou ser ainda mais direto. Deus tem algo para ti. Muitas vezes, os filhos de Deus ficam tão apegados ao pouco que têm dificuldades para receber o melhor que Deus tem reservado para eles. Eles apegam com o agora, que é aparentemente confortável, e a todas as anormalidades envolvidas, as limitações, abusos, carências e outras coisas, e não conseguem as coisas melhores que Deus estabeleceu para eles. Para alguns, isso pode ter a ver com o passado. Você pode ter se afastado dele, mas ainda carrega bagagem com você aonde quer que vá. Então, tudo é um gatilho, e são esses gatilhos que mantêm suas portas fechadas. Esses gatilhos lembram você do passado sem esperança. Como resultado, você fica cego para todas as oportunidades disponíveis no presente, mesmo que precise desesperadamente de algo melhor. Uma vez o profeta Samuel renunciou a Saulo como rei de Israel por causa de sua desobediência e orgulho. O relacionamento ficou difícil e foi seriamente abalado. Samuel e Saul se encontrariam mais uma vez antes de suas respectivas mortes. No entanto, a Bíblia diz que Samuel chorou por Saul. Aquele homem havia se mostrado tão promissor e marcou o início de uma nova era para os filhos de Israel. Agora, ele passou a desobedecer e Deus o rejeitou como rei, embora ele ainda estivesse no trono na época. O profeta Samuel ficou com o coração partido quando deixou Saul e lamentou isso como uma perda. Foi nesse estado que Deus o encontrou. Aprenderemos algo com essa revelação e sua relação com o desapego e a confiança em Deus para algo melhor. No livro 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 1, diz: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo-o em rejeitado, para que não reine sobre Israel? Encha um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Tome nota da pergunta que Deus fez a Samuel: Até quando terás pena de Saul? Você acha que existe um Saul em sua vida agora? Algo que parece impossível largar? Lembre-se que Saul ainda estava no trono, embora Deus o tivesse rejeitado. Ele ainda tinha poder em Israel, todos ainda o honravam e o temiam. Ele ainda era o rei aos olhos do povo, mas aos olhos de Deus, ele não era mais nada. Imagine Deus fazendo essas perguntas a você hoje. Por quanto tempo você vai lamentar o desgosto? Por quanto tempo você vai segurar o ódio? Até quando você vai esperar por aquela pessoa que nunca volta? Por quanto tempo você vai se apegar a essa memória do que foi, enquanto joga fora as belas oportunidades do que é ou do que pode ser? Meu pastor costumava dizer: você nunca verá seu Davi enquanto estiver de luto por Saul. E foi aqui que Deus encontrou Samuel. Israel merecia mais, e Deus tinha algo melhor para eles. Um dos maiores reis da história, um homem segundo o coração de Deus, Davi. No entanto, para Davi ver, Samuel teria que abrir a mão de Saul, de tudo que ele sempre acreditou que Saul poderia ter sido, e ir encontrar Davi. Existe um Davi para cada um de nós. Pode não ser uma pessoa, pode ser um emprego melhor, um novo relacionamento que pode levar a algo belo, ou um investimento comercial bem-sucedido. Pode ser um ambiente novo e saudável onde você prosperará como jamais imaginou. O problema não é o Davi.
Com Deus, ele já existe e espera por você. O seu Davi está preparado para você. O desafio é este: você já parou de chorar por seu sol? Você pode facilmente dizer que desistiu porque não está mais em sua posse. Você pode sair para conhecer novas pessoas com o desejo de receber algo novo ou conhecer, e ainda assim não conseguir porque, de alguma forma, Sol ainda está sentado no trono. Você o deixou ir, mas não abriu espaço para o novo. O ato de largar Sol não será completo se você não abrir espaço para o novo. É como tentar colocar vinho em um copo cheio de água. O vinho só será desperdiçado. Você deve primeiro derramar a água, abrindo espaço para o vinho. Às vezes, abrir mão de Sol pode significar se humilhar, admitir a necessidade e entregar a uma situação a Deus para confiar nele para obter melhores resultados. Pode significar entregar a Deus suas mágoas para receber a cura na sua vida. A Bíblia nos diz para lançarmos tudo sobre Ele. Pois Ele cuida de nós. Deus se preocupa profundamente com você, meu amigo. No livro 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 6 ao 7, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Abandonar Sol pode significar deixar aquele território confortável e familiar para um novo começo, confiando em Deus para ajudá-lo a estabelecer e receber o que Ele lhe prometeu. Lembre-se, disse o Senhor a Samuel, até quando terás pena de Sol, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre seus filhos me provide um rei. Não me entenda mal, deixar as coisas de lado pode ser difícil. Às vezes não é nem o desapego que nos assusta, é o trabalho silencioso de Deus no processo. É onde Ele nos prepara para esse Davi que nos assusta. Samuel teve os mesmos pensamentos e falou com Deus sobre isso. Livro 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 2, diz: Disse Samuel, como irei eu? Pois Sol o saberá e me matará. Então disse o Senhor, toma contigo um novilho e dize, vim para sacrificar ao Senhor. Não há problema em temer o que pode acontecer ou não se você desistir, mas a fé se baseia na promessa de Deus. Deus nunca desaponta aqueles que confiam nele, mesmo que pareça que ele está em silêncio ou demorando muito para se manifestar. A fé não permite que o medo lidere o caminho, não permite que a ansiedade e as dores ditem como abraçamos a nova experiência. Em vez disso, a fé confia em Deus. Veja, embora você não consiga ver ou imaginar como a promessa seria na vida real, você pode confiar na integridade de Deus. Uma das razões pelas quais você pode confiar que Deus não falhará com você ou o deixará despedaçado ou perdido é encontrado em Jeremias, capítulo 31, versículo 3. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. O amor de Deus é a confiança suficiente de que mesmo se você soltar, Ele vai te segurar e não deixará você cair no chão. Mesmo que você caia no chão por um motivo ou outro, Ele é capaz de curá-lo e trazê-lo de volta à plena capacidade. Tudo está na palavra fé. Você pode confiar em Deus o suficiente para dizer, Senhor, posso não saber o que o futuro me reserva, posso não saber o que me espera enquanto faço esse movimento, posso não saber o que me espera neste novo emprego que o Senhor me deu, ou neste novo negócio que o Senhor me levou a iniciar, ou neste novo ministério. Mas confio no Senhor e estou convencido de que seu plano e propósito para mim são perfeitos. Isso é fé e, como aconteceu com Samuel, ela vai te capacitar a abandonar o velho, limpar a poeira e ir ao encontro do seu Davi. Situações desempenham um papel essencial na vida. A multidão de problemas e questões da vida não é algo estranho e nem ímpar a ponto de ser algo exclusivo. Não. No máximo podem ser descritos como raros. A Bíblia, para acalmar os filhos de Deus, assim nos diz em Eclesiastes capítulo 1, versículo 9. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer,
Nada há, pois, novo debaixo do sol. Sempre haverá na terra a mistura do frio com o quente, o padrão do pobre e do rico, do doente e do saudável. Esta realidade é parte da existência na terra como um ser criado por Deus. Sabemos que da mesma forma que a luz é evidente, a escuridão também existe. Assim como a dor e sofrimento, maior ainda é a realidade da vida no prazer e conforto. A Bíblia explica vividamente como funcionam as fases da vida. Sempre haverá uma fase e logo depois dela, outra fase se iniciará na sua vida. Eclesiastes capítulo 3, versículos de 1 a 8. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se, de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Esta verdade da própria palavra de Deus desenha um claro contraste entre o que é bom e o que não é, entre o que é agradável e o que não é, entre o que é proveitoso e o que não é. Mas isso não para por aí. Ela também nos mostra que ambos os extremos têm cada um o seu tempo certo. Portanto, não há homem debaixo do sol que experimente apenas o lado bom da vida durante toda a sua existência na dimensão dos que vivem. Da mesma forma, há um fim para aqueles que sofrem com tantos acontecimentos ruins por tanto tempo. Há um fim. Provérbios capítulo 23, versículos 17 e 18. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes no temor do Senhor perseverarás todo dia, porque deveras haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Você não está vivendo em uma fantasia selvagem sem nenhuma esperança para a realidade, pois tão certo quanto a dor, a perda, a pobreza, a tristeza e a culpa que você está sentindo agora são reais. Você não deixará de encontrar o outro lado dessa sua realidade atual. Há tempo para coisas boas também. Aquele que conhece essa verdade não pode ser roubado pelo inimigo. Ele está totalmente equipado com seu direito em Cristo e recusou-se a deixar que o inimigo dominasse sobre a sua vida, permanecendo na profunda confiança em Deus e na contínua e infalível esperança. Deus não pode falhar com você, com a sua situação, e nem mesmo sua condição atual define sua realidade permanente. Querido filho e filha de Deus, o fato de ser pobre e desprivilegiado agora não significa que você ficará para sempre nas sombras, e nem que permanecerá em situação de pobreza abjeta, existência precária ou de perda. Você pode estar no chão agora, mas não pode permanecer aí. Você não deve permanecer na miséria, desesperança e dor. Você não deve terminar a vida como um mendigo, uma desgraça e nos limites mais baixos da vida e da existência. Deus agiu propositalmente na criação do universo, certificando-se de que a luz e as trevas existissem separadamente, enfatizando que tão certo quanto há escuridão também há luz, mesmo em incrível capacidade. Você não pode ficar ao lado de Deus e acabar por ser mais uma baixa na vida, um objeto de pena e comiseração para todos ao seu redor. Não há como você seguir e buscar a Deus genuinamente e não terminar sua vida com bem-aventuranças e esplendor. O plano de Deus para você é dar-lhe um final esperado, um final que foi devidamente preparado na história como uma das mais notáveis existências de um homem ou uma mulher que viveu sobre a face da terra. Deus é e tem um extremo propósito para você. Você não está jogado na pilha de desajustados que acabam por não ter um bom final. Deus quer fazer de sua vida uma história tão inspiradora que o mundo tremerá com a rica demonstração do propósito e do poder de Deus, tudo para fazer de você uma estrela maravilhosa entre tantas. Você não foi feito para existir como um pobre todos os dias de sua vida, mas sim como uma história inspiradora que vive e respira,
que, contra todas as probabilidades, saiu da lama da depressão, repressão e retrocesso para um futuro tão lindo que é quase impossível para as pessoas associar o você de hoje com o você do passado. Aquele que labutava e sangrava apenas para sobreviver. Tantos trabalharam e trabalharam todos os dias na busca desesperada de realização e alegria, mas tudo isso em vão, pois exatamente aquilo que almejavam encontrar em meio à dificuldade e sofrimento sempre os iludiu. Eles podem até conquistar riquezas, porém, apenas para gastá-las com problemas de saúde e complexidades médicas. Essas situações são muito reais e não são raras no mundo de hoje. Muitas pessoas têm tanto dinheiro que podem usá-lo para resolver os seus problemas que surgem continuamente em suas vidas. Outros não conseguem sequer encontrar qualquer recurso para sobreviver e acabam se tornando escravos de agiotas e outras agências de empréstimos, usando recursos que não têm, até que o fluxo financeiro se esgote. Tantos outros quase desistiram completamente por causa das situações avassaladoras de suas vidas, que estão quase convencidos totalmente de que nunca irão superar essa situação ou condição. Não sei que tipo de crise você está enfrentando agora. Não sei o quão grave é seu problema financeiro neste momento. Não sei o quão quebrada e despedaçada sua vida espiritual está agora. Eu não sei. Não sei quanta ruptura e fratura seus conhecimentos sofreram ao longo do tempo. Não sei até que ponto as coisas caíram. Estou aqui para lembrar que este não é o seu fim. Você não acabará em dor, pobreza e necessidade. Você não vai acabar em vergonha. Você não vai perder tudo. Sua casa não será dissolvida. Seu casamento não vai sofrer outro divórcio. Esse filho não continuará emburrado para o resto da vida. Jesus está vivo sobre esse seu osso e corpo quebrado. Você não vai acabar em dor e morrer na miséria. Todos podem te abandonar, mas Jesus não. Isaías capítulo 41, versículos 17 e 18. Os aflitos e necessitados buscam águas e não as há, e a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios nos altos desnudos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em açudes de água e a terra seca em mananciais. Ele está preparado para estar com você muito além de onde aquele pai, aquele parceiro, aquele irmão está preparado para ir. Cada ser humano tem um limite para quanta ajuda ele pode prestar e quanto tempo ele pode permanecer acessível para estender a mão. Na hora H, todos partirão tão naturalmente quanto chegaram. Esta verdade é consistente em cada ser humano, incluindo você, que não importa o quão legais, resilientes, atenciosos, gentis ou cheios de simpatia eles sejam, todos eles acabarão partindo e em um determinado momento vão repensar a ajuda e apoio, apesar do quanto eles sentiram e acreditaram nessa causa. Somente Deus pode garantir ajuda e apoio inabalável a qualquer homem ou a qualquer causa. Jesus está determinado a permanecer com você, para ajudá-lo, para curá-lo, para ficar com você enquanto se recupera e esteja totalmente pronto para voltar à sua vida. E mesmo assim, Ele não te deixará sozinho. Não é assim que você viverá o resto de sua vida, pois o caminho do justo só pode ficar mais brilhante. Provérbios capítulo 4, versículo 18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Você não acabará na infinita miragem de melancolia e tristeza que atualmente te cerca por todos os lados. De fato, há uma luz no fim do túnel para você, com toda certeza. Eu sei que o caminho se curvou perigosamente por tanto tempo e conseguiu te convencer de que a escuridão é tudo que te aguarda no horizonte, mas fique atento. Jesus é o Senhor da tua vida e do teu destino. Você não pode morrer de forma barata ou ser destruído com consequências. Você não pode ser tirado do lugar de glória e riqueza ao qual você pertence e ser colocado na pobreza e perda pelo resto de sua vida. Atente-se, olhe para o alto, caro amigo. A luz brilha à frente, o sol nasce no horizonte. Sua tão esperada mudança finalmente chegou. Seu tão esperado sucesso finalmente chegou.
Suas noites de dor e tristeza, suas noites de lágrimas e desgosto finalmente chegaram ao fim. A volta final da negatividade finalmente acabou. Aqui começaram as crônicas das boas novas que irão dominar a sua vida. Aqui começa o dilúvio de saúde e amor divinos que você experimentará. E isso superará completamente os anos de fome e carência que você experimentou até agora. O favor e a única misericórdia de Deus, que prepara para você inúmeros sucessos, está finalmente aqui. Jesus garantiu isso para você. Você foi tirado daquele lugar escuro de necessidade e carência e foi colocado nos altos lugares de abundância e de bênçãos. Você foi removido das baixas extremidades de mal conseguir se sustentar para chegar aos altos lugares de ter muito para dar e ajudar os outros ao seu redor, muito além daquilo que você tinha antes. Seus dias de tristeza estão contados, querido e abençoado Filho de Deus. Você não pode permanecer pelo resto da vida neste lugar triste de pena e desesperança. Há esperança até mesmo para você. Sim, até para você.